Amém, glória a Deus, amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, pessoal do Facebook, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, pessoal do Meet, a Joiciele, a Angélica, a Dona Maria de Lourdes, a Maria Oliveira, amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o pessoal que vai acompanhar o áudio, né, nos grupos de WhatsApp, amém, glória a Deus, amém. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 80, tá? O Salmo 80... na verdade, a gente não sabe ao certo quando é que ele foi escrito, né? Mas tem informações dentro dele muito importante para a gente contextualizar, tá? Então, esse salmo leva o nome de Asaf, né? Asaf era um contemporâneo lá de Davi, mas esse salmo ele não tem como ter sido escrito na época de Davi, porque ele fala sobre a separação dos reinos, né? Ele coloca uma separação entre o reino norte e o reino sul, e ele fala sobre o declínio do reino norte. Então ele fala sobre a queda do reino norte, ele fala sobre o reino norte, né, ter sido invadido, sobre Deus ter quebrado as defesas do reino norte. E esse salmo fala que o problema foi realmente eles terem abandonado a Deus, né? O problema de tudo foi eles não terem obedecido a Deus, não terem se atentado à lei de Deus. E é isso que fala esse Salmo 80, né? Então é um salmo onde o salmista ele ora pelo Reino Norte, então o foco desse salmo é o Reino Norte, mas ele ora pela restauração de um reino que foi destruído, né? Pela restauração de um reino que foi abalado. E ele fala que esse reino foi destruído, esse reino foi abalado porque Deus tirou as defesas. E por que foi que Deus tirou as defesas? Ele fala que porque o povo não obedeceu à lei, porque o povo não amou a Deus como deveria ter amado, porque o povo pecou contra Deus, né? E é esse o contexto do Salmo 80. E o salmista então fala: Senhor, nos permita voltar a Ti, nos permita Te reencontrar, né? Senhor, a paz, Miriam, seja bem-vinda. E esse salmo fala: Senhor, amém. Senhor, volta a tua face novamente para nós, né? É como se ele falasse: Senhor, esquece dos nossos pecados e nos aceita de novo. E o salmista é assim, esse salmo, ele fala sobre isso, tá? Então, é uma oração para que Deus perdoe o reino norte e restaure o reino norte. O contexto desse salmo é esse, tá? Mas a gente não sabe quando foi escrito, né? Não tem o tempo certinho. Não sei se esse salmo foi escrito logo que o Reino Norte foi levado ali, né? A gente não sabe por Salmanésia. Não sabe quando foi exatamente escrito. Mas esse momento da história que a gente está estudando, do reinado de Josias, em que o livro da lei foi achado, é um tempo muito propício para a leitura desse salmo, né? Porque é um momento na história onde o livro havia sido perdido, o livro foi encontrado, e então Deus começa a falar sobre a importância do que está escrito nesse livro, né? Tanto por Jeremias, a gente vai ver amanhã, tanto quanto por esse salmo, né? O problema de tudo foi isso, eles não terem se atentado à lei, eles não terem lido o livro. É essa a questão, entendeu? Então, como a gente está dentro desse contexto de Josias, onde o livro foi achado, o livro foi lido, né? Josias ouviu a leitura do livro e se arrependeu, também leu para o povo. Josias leu para toda a população, Josias leu o livro para o sacerdote, mas a gente vai ver que não foi isso que aconteceu, infelizmente, né? O povo não vai se arrepender como Josias se arrependeu, tá? Mas dentro desse contexto, eu acho interessante a gente estudar o Salmo 80, porque tem a ver com isso, né? A gente lembra que estamos num momento da história do Reino Sul, onde a Síria está em declínio, então o rei Josias, ele conseguiu ir nas terras do Reino Norte sem resistência, e ele purificou o Reino Norte, né? Depois que o livro foi achado. Então é um momento muito propício para a gente estudar o Salmo 80, tá bom? Então por isso que a gente vai estudar o Salmo 80 agora. Quando a gente for começar a leitura do Salmo, tem um cabeçalho que fica no Salmo, né? E eu vou explicar para vocês sobre o que está escrito aí nesse cabeçalho, tá bom? Eu vou explicar porque o cabeçalho também é muito importante. Ele traz detalhes pra gente que são muito importantes, tá bom?
Então eu vou orar agora e a gente começa então a leitura, o entendimento, né, o estudo do capítulo 80, do Salmo 80, tá bom? Amém, glória a Deus, amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, amém. Deus, não se atente, Pai, aos nossos pecados, Senhor, que o Senhor, meu Deus, desvie de nós a sua ira e que o Senhor nos olhe, meu Deus, com seu olhar de compaixão, com seu olhar de misericórdia, com seu olhar de graça, Pai. Que o Senhor não nos retribua segundo aquilo que nós merecemos, Pai, mas que o Senhor nos conceda segundo a tua misericórdia, segundo a tua graça e segundo a tua benignidade, Pai. Amém. Nos perdoa, Pai, os nossos pecados, a nossa iniquidade, a nossa fraqueza. Deus, nos perdoa. Nos lava da nossa imundície, nos purifica, Deus, nos torna melhores, Pai, porque ainda estamos muito longe de sermos, meu Deus, aquilo que lhe agrada. Estamos muito longe, meu Deus, de ser um exemplo de Cristo nessa terra. Mas queremos ser, Deus, então nos ajuda, Pai. Nos ajuda, nos transforma, porque só Tu podes, Deus, porque o bem que a gente quer praticar, a gente não consegue praticar, Senhor. Então, o bem vem de Ti, Senhor. Então nos ensina a amar como Cristo amou, nos ensina a perdoar como Cristo perdoou, nos ensina a ter paciência como Cristo teve, nos ensina os Teus atributos, o Teu caráter, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem e nos ensina mais de Deus através do Teu fruto, em o nome de Jesus, nos transborda. Pai, que a Tua glória venha a resplandecer em nós e através de nós, que todos possam ver o Teu brilho, Pai, assim como viam em Moisés, que assim sejamos nós. E como Paulo diz, que o brilho hoje não seja como o de Moisés, que era passageiro, mas que venha se intensificar cada vez mais, Pai, em nome de Jesus, amém. Nós temos sede de Ti, Deus, nós precisamos da Tua presença. Oh Deus, como o salmista diz, mais do que a corça anseia pelas águas, assim nós precisamos de Ti. Nós somos como terra seca que anseia pela chuva, Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor trate as nossas feridas, Deus, porque só Tu podes acalmar o nosso coração. Só Tu podes, meu Deus, curar as nossas dores. Só o Senhor pode curar a nossa alma, nos curar das feridas, dos traumas. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos cure, porque só o Senhor pode nos renovar, nos transformar. Deus, que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, e nos ajude a carregar esse fardo, meu Deus, que é andar neste mundo tão perverso. Porque a Tua palavra diz que contigo o fardo é leve, Senhor, amém. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos guie com mansidão, Senhor, que o Senhor estique para conosco a Tua paciência, porque nós precisamos dela, porque nós somos, Deus, falhos, nós somos duros, às vezes nós somos cruéis e até cometemos um mal, Deus. Então, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque só o Senhor pode nos apresentar o bem. Só o Senhor pode colocar o bem em nós. Só o Senhor pode nos transformar. Então, que o Senhor venha e nos lapide, Deus. Nos transforma, Pai. Porque nós confiamos, Senhor, no trabalho das Suas mãos. Então faça o que for necessário para que venhamos a Te conhecer verdadeiramente, em profundidade, que venhamos a ser conhecedores da Tua palavra, que venhamos, meu Deus, a Te conhecer, meu Deus, com os nossos próprios olhos, com intimidade, Pai, que não sejamos daqueles que Te conhecem pelo que os outros dizem, que não sejamos daqueles que Te conhecem pelo que se ouve falar, mas que sejamos daqueles que decidam Te conhecer verdadeiramente, buscar na fonte, Pai. Amém. Que o Senhor nos perdoe, Deus, nos perdoe porque muitas coisas nós fizemos sem conhecimento.
Nós o rejeitamos tantas vezes, Deus nos perdoa, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Quantas vezes, Deus, nós nos cansamos de ouvir a Tua palavra, achamos o culto demorado, a pregação demorada, o estudo demorado. Nos perdoa, Deus. Que venhamos a entender, Deus, que naqueles tempos antigos, quando o Senhor se revelou àquela igreja primitiva, aquele povo ansiava por te ouvir e ficava horas e horas e horas ouvindo Paulo, ouvindo Pedro. Por mais de 6 horas eram as pregações de Paulo e aquele povo não se cansava, aquele povo não queria ir para casa para não perder nenhum instante de conhecer mais a Ti. Que sejamos assim, Deus, que venhamos, meu Deus, a Te buscar mais, ler mais a Tua palavra, ouvir mais a Tua voz, orar mais a Ti. Que não venhamos, meu Deus, a ter preguiça para as Suas coisas, para o Teu reino, porque a Tua palavra diz que a mesma disposição que tínhamos para o mundo devemos ter para Ti. Que venhamos a nos esforçar para nos achegarmos cada vez mais a Ti. Para que venhamos a compreender o quão maravilhosa que é a Tua palavra, o quão saborosa que é essa palavra que nos traz vida, o quão maravilhoso que é estar na Tua presença, o quão incrível que é ouvir a Tua voz, o quão maravilhoso que é orar e saber que o Senhor nos ouve, Deus. Obrigada, Senhor, por estar se apresentando a cada um de nós de uma forma tão linda e maravilhosa. E que continue sendo assim, Deus, que o Senhor se apresente a cada vez mais, porque nós estamos te buscando, Deus. Nós te procuramos, Pai, e a Tua palavra diz que o Senhor quer ser achado, Deus. Então, Pai, se revela a cada um de nós de uma forma muito clara. Amém, Deus. Que venhamos a ter intimidade de filho para contigo. Senhor, nos ensina a caminhar em retidão. Nos ensina a fazer o que é certo. Nos ensina a sermos agradáveis ao Teu paladar. Nos conduza nessa jornada pela mão, Pai, com paciência. Fale aos nossos ouvidos palavras amáveis. Que a Tua benignidade seja sobre nós. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós nada tememos, Deus, desde que o Senhor, meu Deus, venha conosco. Consagramos a Ti tudo o que temos e tudo o que somos, Deus, entregamos em Suas mãos. Tira de nós, Deus, tudo aquilo que Te desagrada. Afasta de nós tudo aquilo que não vem de Ti. Que o Senhor purifique a nossa casa, nos transforme, nos purifique também. Que o Senhor nos abençoe, abençoe o nosso lar, Pai. Abençoe a nossa família. Porque a Tua palavra diz que um justo santifica a sua casa. E os seus são abençoados através de Cristo. Então, Deus, que assim seja em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a nossa família. Porque nós somos feitos justos através de Cristo. Então, que essa palavra se cumpra e o Senhor abençoe o nosso lar. Abençoe a nossa família. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos proteja de todo o mal, Pai. Que o Senhor continue nos dando a provisão de cada dia. Que nada nos falte. Que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Pai. Amém. Exaltado seja o Seu nome para todo sempre, Senhor. Amém. Que o Senhor, Pai, venha falar conosco neste momento através desse salmo. Que o Senhor se revele a nós e que venha despertar em nós o interesse de Te conhecer cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Que o Teu Espírito Santo venha produzindo os efeitos que Ele tem sobre nós, nos convencendo da verdade, nos fazendo compreender o nosso erro, nos fazendo nos arrepender verdadeiramente e querer mudar. Amém. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Então a gente vai ler Salmo 80 agora, tá? Diz assim no cabeçalho, né? No início ali do Salmo. Do mestre de canto, sobre a área, os lírios são os preceitos.
de Asaf, salmo, né? Então, uma informação importante aqui do mestre de canto. Então, isso significa que é um salmo público, tá? Então, quando sempre tem do mestre de canto, né? Quando é pro mestre ali da música, significa que é uma música pública, não é algo para ser lido no privado, mas é para ser cantado na porta do templo, é para ser cantado para todo mundo, tá? Numa festa é público, é para todo mundo ouvir. É isso que quer dizer aqui. Aí diz aqui sobre a área, né? Então, o que é a área, né? A área é um estilo musical que eles conheciam na época, tá? Então, aqui ele está dizendo como é que esse salmo tem que ser cantado, qual é a melodia, qual é o ritmo que tem que ser cantado esse salmo, tá? E aqui diz, os lírios são os preceitos, né? O que está querendo dizer? Que os preceitos de Deus são os lírios. Então, está querendo dizer que a lei de Deus é bela. É isso que está querendo dizer aqui. E é muito propício, como eu disse, porque a lei foi achada, entendeu? Então, aqui ele está querendo dizer a lei de Deus, os preceitos de Deus, o que Deus diz é belo. É tão belo quanto o lírio. É lindo. É isso que está dizendo. Aí diz aqui de Asaf, né? Asaf, ele era um contemporâneo ali de Davi. Então, não foi Asaf que escreveu, mas provavelmente foi um descendente de Asaf, tá? Então, Asaf era um levita, né? Então, provavelmente foi um descendente de Asaf que escreveu esse salmo aqui, tá? Então, agora a gente vai começar a leitura do salmo. No versículo 1 diz assim: Pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho. Tu que sentas sobre os querubins, resplandece perante Efraim, perante Benjamim, perante Manassés. Desperta a tua valentia e vem nos socorrer. Foi o que eu falei, esse salmo ele fala sobre o reino norte. Não é um salmo sobre o reino sul, é um salmo sobre o reino norte. É um salmo que fala que o reino norte foi destruído. É um salmo onde o salmista fala, Senhor, todas as muralhas de defesa do reino norte foram tiradas. No reino norte não há mais defesa alguma e é por isso que os inimigos conseguiram invadir. Mas nós sabemos que tudo isso aconteceu porque não se respeitou os seus preceitos. Nós pecamos e por isso tudo isso aconteceu. E é nesse sentido que ele fala esse salmo. Então ele já começa falando isso, lembrando para Deus, né? Deus, o Senhor que é o pastor desse reino norte, lembra? Eles são descendentes de José. Lembra que uma vez o Senhor pegou lá os descendentes de José lá do Egito? Eles ainda são os mesmos. O Senhor que está sentado aí, ó, acima dos querubins, né? Resplandece, Deus. Resplandece perante esse povo. Resplandece perante Efraim, perante Benjamim, perante Manassés, né? Aqui está querendo o Senhor, faz um milagre. Faz um milagre na vida de Efraim, de Benjamim, de Manassés. Faz um milagre na vida desse povo. Desperta a tua valentia e vem nos socorrer. Vem com a tua força, com a tua valentia. Assim como foi lá no Egito que o Senhor lutou contra os deuses lá do Egito. Vem socorrer o reino norte, que luta contra a Síria. Resgata-nos. Aí ele diz no versículo 3, ó Deus, nos faça voltar. Não só voltar para a terra, né? Mas voltar para Deus. É isso que ele vai dizer. O principal de tudo, o mais importante de tudo que ele diz nesse salmo, fica muito claro isso, é que mais do que querer voltar para a terra, ele deseja que esse povo volte-se a Deus. É isso que ele diz nesse salmo. Ele ora pelos irmãos dele. E antes que os irmãos dele sejam restaurados à terra da herança, que eles primeiro voltem a Deus. E é nesse sentido que ele fala. Ele fala, Deus, faz esse povo voltar. Voltar para a terra e principalmente voltar a Deus. Faça com que a tua face brilhe, Deus. E então, eles serão salvos. Uau! Aqui ele diz, Senhor, faça com que eles voltem para o Senhor, quebrando o coração deles.
Faça com que eles te conheçam, assim como foi lá no Egito, lembra? Eles nem sabiam o teu nome. Quando Moisés foi lá falar no Egito, eles falaram, mas que Deus é esse? E Moisés falou o nome. Eles nem acreditavam. Moisés teve que ter sinais para provar para eles que Deus é Deus. Faz mais uma vez. Faz esse povo voltar para o Senhor. Faça com que a tua face brilhe. Se a sua face brilhar neles, eles vão ser salvos. Uau! Se eles forem verdadeiramente convertidos ao ponto da tua glória brilhar neles, eles serão salvos. Então se apresenta a eles dessa forma, Deus. Aí no versículo 4 ele diz, Deus, o Deus dos exércitos. Quando se fala isso na Bíblia é muito importante. Ele está chamando Deus para uma guerra, né? Então, quando fala o Deus dos exércitos, é porque tem alguma guerra que é preciso guerrear. E eles não têm capacidade para essa guerra. Então, eles chamam o Deus dos exércitos, o Deus que vence toda a guerra, né? E isso é muito propício. Lembrando que aqui, né, não havia como eles se libertarem, né? Questão de, ainda que a Síria esteja em declínio, né? Em questão de poderio, né? A Síria, a Babilônia, tudo, Israel é muito fraco. Né? Eu até falei já para vocês, né? As outras nações tinham uma estrutura militar poderosíssima e Israel não tinha. Israel ia sair para uma guerra com pedra e pau, porque pouquíssimos tinham espada, pouquíssimos, né? E é isso. Eles falam, Senhor, o Deus do exército, Deus de guerra, o Senhor pode libertar a gente. O Senhor é um Deus de guerra. Não há uma guerra que o Senhor corra. O Senhor pode libertar a gente. Então aqui diz, até quando o Senhor se inflamará enquanto o teu povo suplica? Que lindo. Aqui o salmista está falando, Senhor, até quando vai durar a tua ira? Sendo que o teu povo clama a ti e pede socorro. Quando é que o Senhor vai perdoar eles? É isso que está falando. Até quando vai a tua ira se o teu povo geme e pede perdão? Seu povo geme e ora pedindo que o Senhor socorra. Até quando o Senhor vai ficar irado? Aí no versículo 5 o salmista diz, o Senhor Deus deu para eles um pão de lágrimas para eles comerem. O alimento deles, ao invés de ser pão, era lágrimas. Eles estavam mais cheios de lágrimas do que de pão. E o Senhor deu tríplice medida de lágrimas a beber. O alimento dele, no lugar do pão, Deus deu lágrimas. E no lugar da bebida, 3 vezes mais, Deus deu lágrima. Era muita lágrima. É isso que ele está falando, é muita lágrima. Deus deu no lugar do pão lágrimas para eles comerem. E Deus deu no lugar da bebida 3 vezes além do que eles beberiam, lágrimas. Aqui é uma poesia, né? Não é que eles estão comendo e bebendo lágrimas, né? Mas é no sentido de que é um sofrimento muito grande. Muito grande. No sentido de que o que nos sustenta, né, é o que a gente come, né? Senão a gente desmaia. Então, o pão e a bebida, né? Se a gente ficar muito tempo sem comer e sem beber, a gente morre. E aqui ele sem falar, no sentido de que ele está falando, né? Que o mais forte para esse povo não tem sido a comida, o alimento, tem sido o sofrimento. É muito sofrimento. É muito sofrimento. É vida de sofrimento. Esse povo tem sofrido demais, Deus. Até quando o Senhor vai ficar irado com eles? Até quando, sendo que o seu povo clama a ti e pede socorro? Até quando? Aí no versículo 6, o salmista diz, tornaste-nos a disputa dos nossos vizinhos e nossos inimigos caçoam de nós, né? Então, o Senhor fez com que os nossos inimigos disputassem as nossas terras. Todo mundo quer invadir as terras, todo mundo deseja essas terras. E eles não respeitam a gente. Quando eles olham pra gente, eles não ficam com medo de invadir a nossa terra. Eles tiram uma da nossa cara. Eles julgam que a gente é um povo fraco. Até quando, Deus, que vai ser assim? Vai ser assim. O Senhor vai deixar com que a gente seja humilhado.
Então no versículo 7, ele diz: Deus dos exércitos, nos faça voltar. Nos faça voltar para a nossa terra, né, o Reino Norte, e nos faça voltar a Deus, principalmente. Faça a tua face brilhar, e então seremos salvos. Que lindo, né? Quando nós voltarmos ao Senhor, ao ponto da tua glória resplandecer em nós, dos outros virem o teu brilho através de nós, aí encontraremos a salvação. Versículo 8. Deus, esse povo era como uma vinha, era como uma plantação de uva, lembra? O Senhor tirou eles lá do Egito, lembra disso, Deus? O Senhor expulsou as nações de Canaã para plantar esse povo aqui, lembra disso, Deus? O Senhor preparou o terreno à frente deles, foi lançando as raízes para esse povo ficar aqui e ser uma plantação frutífera. O Senhor plantou esse povo aqui como se planta uva. O Senhor lançou raízes para que esse povo ficasse aqui firme e ninguém ousasse arrancar eles aqui. Agora o salmista vai começar a dizer algo muito importante. O salmista vai falar: o erro não foi Deus. O salmista vai falar: o Senhor fez tudo certo, Deus. O problema não é o Senhor fez tudo certo. O Senhor libertou a gente lá do Egito, o Senhor conduziu a gente, o Senhor preparou a terra antes da gente chegar, o Senhor nos plantou na terra como se planta a uva, o Senhor preparou as raízes para que nós tivéssemos uma raiz profunda nessa terra e assim ninguém tentasse arrancar a gente como uma árvore, né? Que ninguém conseguisse arrancar porque a nossa raiz ia estar muito profunda. O Senhor fez tudo certo. O Senhor nos deu a sua lei para criarmos raízes profundas aqui e então a tua glória brilharia em nós, seríamos salvos e ninguém nos tiraria daqui. Mas nós não te escutamos. Nós não te obedecemos. É nesse sentido que o salmista vai vir agora. E ele fala isso. O Senhor preparou o terreno. O Senhor veio à frente e preparou o terreno para a gente. O Senhor lançou raízes. E o Senhor encheu a terra da gente. A sua sombra, Deus, nossa, ela cobria montanhas. Era tanta gente que o Senhor colocou aqui, o Senhor nos prosperou tanto. A gente prosperava tanto, a gente crescia tanto, multiplicava tanto, que cobria até as montanhas. A gente ocupou todo o espaço aqui. E os seus ramos, os cedros de Deus. Ele fala num sentido poético, né? Descrevendo como se fosse uma grande plantação, que ela cresce tanto que ela vai ocupando as montanhas, ela vai cobrindo os cedros. É nesse sentido que ele fala, é um sentido poético, né? Onde ele fala desse povo como se fosse uma plantação, que Deus vai multiplicando, vai aumentando, né? E realmente ela vai cobrindo toda a terra. Então aqui diz no versículo 11, ela, né, a plantação de uva, que é o povo, né? Mas ele fala no sentido de poesia, como se fosse uma plantação que Deus plantou ali naquela terra. Ela, a plantação de uva, estendia os sarmentos até o mar e até os seus rebentos, o rio e até o rio seus rebentos. Ah, Deus, era tão lindo, era tudo tão belo. Mas por que foi que o Senhor então decidiu derrubar as cercas que protegiam a tua vinha? Vê um sentido totalmente poético, né? Ele está falando que era tudo certo, tudo bem, o povo prosperava muito. E de repente Deus decidiu, né? Havia uma proteção sobre aquela plantação de uva, né? Nesse sentido que eles estão falando. Numa metáfora, né? Ele está usando uma metáfora ali de que Deus plantou uva ali numa terra. E a plantação de uva foi tão boa que Deus plantou. E Deus deu até condições da raiz ser profunda. Então ela começou realmente a multiplicar tanto que ela cobriu toda a terra. Já não se via terra, só se via a plantação. Mas num determinado momento, parecia tão bonita a plantação, mas num determinado momento a cerca que protegia aquela plantação para que nenhum animal entrasse e devastasse ela, para que nada acontecesse, foi derrubada e não existia mais proteção. E qualquer um podia vir e destruir aquela plantação. Então o salmista aqui fala nesse sentido poético, né? Ele fala, por que foi que o Senhor então derrubou as cercas? Para que aqueles que vêm vindimar, vindimem, né? Eu já expliquei o que é um vindimador, né? O que é um vindimador?
é aquela pessoa que volta várias vezes para não deixar nada. Isso era proibido por lei. A gente lembra na aliança da lei, Deus falava para isso não ser feito. Deus proibia isso de ser feito na aliança da lei. O que acontece, né? Foi o caso lá de Ruth, lembra? Deus falava que era para deixar para os pobres, para as viúvas, não era para passar não sei quantas vezes na terra, era para passar uma vez só. Então, por exemplo, a pessoa tinha uma plantação de uva. Quando a pessoa ia colher a uva, ela só podia passar uma vez. Sobrou uva, não volta para colher. Vai ficar para algum pobre que passar, para uma viúva, para alguém, né? Você vai deixar ali para quem precisa. Não passe várias vezes para não deixar nada. E é esse sentido poético da vinha dele, e permitiu que os vindimadores entrassem na terra e passassem várias vezes na terra. E realmente foi isso que aconteceu, né? Várias vezes a terra foi invadida, várias vezes vieram saquear ali, várias vezes até que chegou um ponto que levou todo mundo. E é nesse sentido que está sendo falado aqui. Aí no versículo 13 diz: e os javalis da floresta a devastam, né? Então, os bárbaros entram e, sem dó alguma, devastam toda a sua uva, Deus. Eles chegam e põem fogo em tudo, queimam tudo. E era assim, tá? A invasão, né? A gente vai ver que isso vai acontecer em Judá, né? Não bastava invadir, eles queimavam tudo, destruíam tudo. E é nesse sentido figurado que o salmista fala com Deus. E o salmista fala para Deus: Deus, uma vinha que o Senhor plantou com tanto amor, que o Senhor cuidou com tanto carinho, e agora o Senhor permite que os javalis selvagens entrem e destruam, que seja posto fogo em tudo e tudo seja queimado. Quando é que o Senhor vai acalmar a tua ira? Quando o Senhor vai nos perdoar, né? Nesse sentido. E ele diz: e as feras do campo vêm e devoram essa terra, né? É o povo, né? Vem e devora o povo ali do Reino Norte. No sentido poético, ele vem descrevendo o que aconteceu. Aí no versículo 14, ele fala: Deus dos exércitos, volta atrás. Nossa, ele tá falando: Deus, muda de ideia. Não castiga mais esse povo, não. Muda de ideia. Volta atrás e resgata o teu povo. Olha do céu e vê. Visita a tua vinha, Deus. Protege o que tua direita plantou. Quando a Bíblia fala direita, é poder, é força, né? Então aqui o salmista está dizendo: protege aquilo que com o teu poder, com a tua força, com toda a tua energia, sabe, o máximo da tua energia, você fez, você plantou. Você amou esse povo. Você não mediu esforços para colocar esse povo aqui. Senhor Deus não mediu esforços para plantar esse povo aqui. Então, agora aí do céu, olha o que está acontecendo com a tua vinha agora. Olha o que está acontecendo com o teu povo, que o Senhor plantou com tanto amor. Então, aqui no versículo 16, o salmista fala: queimaram-na com fogo. Queimaram a tua vinha com fogo. Queimaram a tua terra com fogo. O teu povo morreu. A tua vinha foi tratada como lixo, Deus. Olha isso. E o Senhor vai deixar esse povo morrer, esse povo perecer, porque o Senhor não quer mostrar a tua face a eles. O salmista está falando: o Senhor vai deixar esse povo perecer porque o Senhor não vai perdoar. Não foi o suficiente? O castigo já não foi o bastante, Deus? O teu povo suplica a ti. O teu povo aprendeu a lição. Até quando o Senhor vai ficar irado? Porque se o Senhor não voltar a tua face a esse povo, ele vai morrer. Escuta as orações deles e responda-os, né? Nesse sentido que o salmista está falando. Aí no versículo 17 diz: esteja a tua mão sobre o homem da tua direita, o filho de Adão que o Senhor confirmou.
Aqui tá falando assim, Deus, que o Senhor dê poder ao homem que o Senhor escolheu. Porque foi esse filho de Adão que o Senhor confirmou. Provavelmente aqui está falando de Josias. Lembra que Josias havia sido mencionado há mais de 300 anos atrás? Quando Jeroboão I estava adorando lá no altar do bezerro de ouro, entrou um profeta lá de Judá. Lembra que foi o profeta que foi morto lá pelo leão, que ele desobedeceu a Deus? Então, esse profeta ele falou, eis que virá um descendente de Davi, chamado Josias, escolhido por Deus. E ele purificará o reino norte. Ele trará purificação. Ele virá aqui para fazer, né, em nome de Deus, essa purificação. E agora então é usado isso. Caramba, Deus, o Senhor escolheu Josias. O Senhor profetizou sobre Josias desde lá, de 300 e poucos anos atrás. Então agora dê poder a ele para que o reino norte seja restaurado. Esteja a tua mão sobre o homem da tua direita, né? Então que o poder de Deus seja sobre esse homem que ele escolheu. Foi Deus que escolheu. Então que o teu poder seja sobre esse homem para fazer esse impossível acontecer, né? E no versículo 18 então diz: nunca mais, Deus, nós nos afastaremos de ti. Tem tudo a ver com o livro ter sido achado, né? Tem tudo a ver com o livro ter sido achado e essa entrega de Josias. A Bíblia deixa muito claro que Josias ele tinha um zelo por Deus. Josias ele queria obedecer à lei. Ele queria que o povo fosse salvo. Ele não queria ser salvo sozinho. Por isso que Josias leu o livro para o povo. Josias queria que o povo também, mas o povo era cruel, né? O povo não tinha um coração que se arrependesse, né? Mas Josias queria. E então Josias agora, né, nesse sentido, tem tudo a ver com a época de Josias, não é Josias falando, né, porque não foi o Josias que escreveu, mas tem tudo a ver com essa época de Josias, né, essa promessa de que nunca mais nós nos afastaremos de Deus. Aqui há um reconhecimento muito claro, né, há um reconhecimento do erro. Um dia nós nos afastamos. Eu reconheço que nós nos afastamos de ti, Deus. Por isso que tudo isso aconteceu. Mas nós nunca mais nos afastaremos se o Senhor decidir nos perdoar. Se o Senhor voltar de novo a sua face a nós, nós nunca mais nos afastaremos de ti. Aí então aqui o salmista diz, nos faça viver. Que lindo, nos faça viver. E então o seu nome será invocado, Deus. No versículo 19, para finalizar, o salmista diz assim, Deus dos exércitos, nos faça voltar. Lembra, é sobre o reino norte, né? Apesar do salmista ser do reino sul, o salmo é sobre o reino norte. Deus dos exércitos, nos faça voltar. Faça a tua face brilhar em nós. Que a tua glória resplandeça em nós. Olha pra gente. Nos aceita, nos perdoa. E então seremos salvos, né? E é sobre isso esse Salmo 80, tá? Então por isso que a gente estuda nesse período histórico. Eu achei que combina bastante com esse período histórico, tá bom? Porque de fato é sobre algum momento ali da história depois, né, do sofrimento do Reino Norte, depois da levada do Reino Norte. E o momento mais propício para uma oração tão bonita, clamando por perdão e reconhecimento, o afastamento, né? E reconhecendo que a lei de Deus, os preceitos de Deus são mais belos do que o lírio, né? Nada é tão maravilhoso quanto a lei de Deus e obedecê-la, né? Não há um momento mais propício para isso do que quando o livro foi achado, né? Então eu achei melhor a gente estudar agora o Salmo 80, tá? Amanhã a gente vai ler Jeremias 11, tá? Então agora a gente vai voltar para o livro de Jeremias. A gente vai ler Jeremias 11. Eu falei que a gente já ia falar da morte de Josias, mas não. Antes da morte de Josias, o que acontece? Vai ter uma mudança no reino de Judá. Vai. Mas é uma mudança, gente, exterior. O reino de Judá vai viver uma grande hipocrisia.
eles vão, é uma religião hipócrita que vai ser. Porque assim, exteriormente tá ótimo. Porque Josias não deixa mais fazer. Josias não permite mais cultos a Moloque. Josias não permite mais culto a Baal. Josias não permite mais nada disso, né? Então, o que que acontece? Externamente, eles estão adorando a Deus. Então, eles vão ficar falando de Deus em voz alta, orando, indo lá no templo oferecendo sacrifícios. Eles vão ficar fazendo isso. Só que Jeremias começa a acusar o povo, começa a denunciar que, na verdade, são um bando de hipócritas. Jeremias começa a falar, caramba, a lei foi lida para vocês, mas vocês não ouviram. E vocês falam com a boca sobre Deus, mas o coração não está com Deus. Vocês vão ao templo de Deus oferecer os sacrifícios da lei, mas vocês também no oculto vão orar para Baal. Então você vê que não houve mudança. Tá? Então, isso acontece dentro ainda do reinado de Josias. Então, Jeremias começa a pregar sobre a hipocrisia do povo, tá? E a hipocrisia dos sacerdotes. Jeremias também fala sobre as autoridades. E não é qualquer autoridade, né? Jeremias, ele era um levita, né? E Jeremias, ele começa a falar sobre dentro do templo. Jeremias conhecia dentro do templo. E Jeremias começa a falar sobre os sacerdotes. E o que que acontece? Os sacerdotes não vão gostar. Começa a ter um problema aí depois dessa reforma de Josias, né? Quando Josias faz essa purificação, então é meio que uma imposição. Em público ninguém mais pode adorar Baal, em público ninguém mais pode fazer nada, porque Josias não deixa. Então eles começam a fazer no oculto, escondido, né? Nesse sentido, Jeremias vê. E inclusive dentro do templo, Jeremias observa, porque Jeremias é do povo, Jeremias está ali. Jeremias observa e Jeremias vê tudo isso. E Jeremias começa a denunciar, né? E Deus também vem mostrando ali algumas coisas que têm sido feitas no oculto, mas de Deus ninguém esconde nada, né? E Jeremias vem denunciando isso. E quando Jeremias denuncia isso, as autoridades, os sacerdotes não gostam. E os levitas. E os sacerdotes e os levitas vão tentar matar Jeremias. Então, não é nem o povo em si, são os levitas e os sacerdotes que vão tentar matar Jeremias aí por causa do que Jeremias tem pregado. Porque Jeremias vai começar a denunciar a hipocrisia, tanto dos sacerdotes, dos levitas, como do povo, tá? Então, dentro desse contexto, os próprios levitas e sacerdotes vão tentar matar ali Jeremias. E é nesse sentido agora que vem a gente vai voltar aos nossos estudos, tá? Então o livro foi achado, o livro foi lido, né? Josias destruiu tudo ali que tinha público, mas no oculto eles vão fazer. Então, publicamente parece que tá tudo certo, mas não tá. E Jeremias começa a denunciar isso, tá bom? Então a gente vai começar a ver isso agora, porque isso acontece ainda dentro do reinado ali de Josias. E Jeremias começa a denunciar e dá uma grande crise religiosa. Porque o que que acontece? Muita gente não vai gostar dessa reforma que foi feita por Josias, tá? Então muita gente não vai gostar dessa reforma, por quê? Porque vai trazer um prejuízo econômico. Se vendia muitos ídolos, né? Essa religião pagã trazia muito dinheiro, né? Trazia muita riqueza. E isso não vai ser bom, o povo não vai gostar, entende? Então vai ter esse probleminha que a gente vai começar a ver sendo denunciado em Jeremias. Jeremias que vai começar a denunciar isso daí pra gente, tá? Então amanhã a gente vai ler Jeremias 11 e vamos começar a ver essa denúncia de que na verdade o povo leu, mas não entendeu nada. O povo leu, mas o coração não se converteu, né? Então agora virou uma religião totalmente hipócrita ali, onde com a boca eles falam uma coisa e com o coração outra. No público é uma coisa e no privado é outra, tá? Então é assim que vai estar a situação aí, que a gente vai ver o desandar da história, tá bom? Então, e Deus até começa por meio de Jeremias a falar que ele tá muito irado com esse povo, porque lembra que Deus ainda tinha falado para Jeremias, para Josias. Josias, eu ouvi sua oração, eu vi que você leu o livro da lei e se arrependeu, se humilhou e se converteu. Por causa disso, eu vou deixar você viver. E eu vou deixar você viver em paz. Eu não vou trazer o castigo sobre esse povo na sua época, porque eu quero que você viva em paz.
porque eu gostei da tua atitude, de você ter mudado e se arrependido dos seus pecados. Mas o povo não. Então, né, Jeremias vai ficar falando sobre esse castigo. A gente vai ver isso. Jeremias vai falar, Deus tá mandando, vai mandar o castigo para vocês. O castigo tá vindo, o castigo tá vindo, o castigo tá chegando, né? E tá realmente. Gente, logo que Josias morre, o castigo chega, tá? Então, realmente, o castigo tava vindo. Bastou Josias morrer, o castigo chegou, tá? Então, o que tava segurando o castigo de vir era Josias ali, porque ele se arrependeu, ele se humilhou. Mas quando esse homem morre, aí o castigo, a gente vai ver que o castigo chega ali. Tá bom? Então, amém. Glória a Deus. Amanhã a gente vai estudar Jeremias 11, então, tá bom? Com a graça de Deus, amém. Deus abençoe a todos, um bom descanso, tá bom? E até amanhã com a graça de Deus, amém. Vou desconectar aqui.